Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Plavoncast, onde a gente discute as estratégias para você fazer um F2X em 30, dobrar o faturamento do seu negócio em 30 dias. E aí, Fábio, tudo bom, cara? Tudo bom, bom demais. Então vamos nessa? Vamos falar de F2X em 30, vamos falar de negócios, vamos falar de dinheiro hoje, muito dinheiro. Oba! Vamos que vamos? Vamos lá. Bom, Guilherme. Prazer, gente. Desde que essa fala, né, essa comunicação de falar sobre dinheiro, ela tem que ser mais expandida, um modelo mais transparente, né, com a linguagem mais popular, né, sem aquela sopa de letrinhas, né, e também com a ideia também de isso que vocês disseram muito bem, de fazer o dinheiro trabalhar para o dinheiro, né, porque virar um ativo. Virar realmente um ativo, porque hoje a relação, que o próprio marketing, ele potencializa isso, é que as pessoas ela conquistam mais passivo e menos ativo. Mas quando a gente faz uma análise fundamentalista de uma empresa, por exemplo, essa análise fundamentalista da empresa, ela tem que ter um ativo maior do que um passivo. Mas só que na pessoa física, o que é ativo? É pregado é que a pessoa tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter fazenda, tem que ter... E ela não tem que ter dinheiro. Isso aí só gera custo, pô. Isso é passivo, cara. Exatamente. Casa, conta de luz, imposto, manutenção e blá blá blá. Isso é passivo, cara. Exatamente. Tá louco, mano. E aí, muitas vezes, a pessoa nem sabe o que é ativo, não sabe o que é passivo. Sabe. E eu ia falar exatamente isso aqui agora, porque... Beleza, você tá falando com... O Luiz entende um pouco mais, né? Pouco não, bem mais que eu. E eu entendo pouquíssimo. Mas assim, eu sei de alguns desses jargões. Mas muita gente que tá assistindo a gente não sabe nem o que é ativo e o que é passivo. A gente vai entender isso aqui hoje. Mas a gente quer saber da sua vida, velho. Por que você se tornou um consultor financeiro? Da onde você vem? De onde você nasceu? Onde que você veio? Não. É o famoso... em bom mineirês, né? Um cotô, quem coçou, para um covô. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Você é filho de quem, meu filho? Filho de quem? Fala pra nós. Você é mineiro, Guilherme? Sou mineiro. De Belo Horizonte mesmo, não? Belo Horizonte. Olha só. Então, assim, a minha infância, meu pai, ele trabalhou muitos anos em banco, né? Desde quando eu entendo de gente, meu pai trabalhou em banco. Olha só. Meus tios trabalhavam em banco. A família toda era dessa parte financeira. Sim. E acaba que a gente sentava na mesa para tomar café, sentava para almoçar e, querendo ou não, todo mundo falando de dinheiro. Questão de dinheiro, né? Falava sobre dinheiro, falava sobre economia, como que o mercado estava. Olha só, que incrível. Aquela parte lá da superinflação. Então, assim, eu já entendi esses vocabulários na infância. Então, né? Provavelmente você parou de acreditar em Papai Noel com uns 2 anos de idade. 2 anos de idade. Já era Papai Noel. Era o que era mais interessante que isso era tão introduzido na vida minha e dos meus irmãos que a gente brincava de dinheiro. A gente pegava folhinha de árvore, né? E ficava contando dinheiro e vendendo. Seu primeiro brinquedo foi banco imobiliário. Não tinha banco imobiliário, era o maior, Só. né? Assim, sentava na mesa para brincar, era banco imobiliário. E era uma disputa que... Imagina. Quem tem mais patrimônio era uma loucura. Sim. Então, assim, eu fui introduzido nesse ambiente, né? Que massa, cara. Financeiro, né? E querendo ou não, assim... até a força mesmo de toda essa movimentação, eu era ruim em matemática. Na escola não era bom em matemática. Caramba! Então aí ficou um dilema danado, ou não? Eu era bom em biologia, física, Olha aí só. assim, e matemática eu não era tão bom assim. Sim. E era engraçado isso. Aí beleza, formei o segundo grau, né? Fui para a faculdade. Mas desde criança, então, você já falou, eu quero ser igual meu pai, igual meu avô e tudo, quero trabalhar em banco? Você tinha isso? Eu queria, na verdade, eu queria estudar para medicina. Porque você gostava de biologia. Eu assim, gostava muito de biologia, Sim, então eu queria fazer medicina. Sim. Só que isso foi tão forte, né? Foi tão enraizada essa questão financeira, porque, querendo ou não, passou um tempo, aflorou isso. Aí uma matéria que eu era ruim, eu se tornei excelente, comecei a dar até aula de matemática e tal, comecei a trabalhar com planilhas, com gráficos e tudo. Então, assim, uma coisa que eu era ruim, aflorou lá na frente, até mesmo acho que pelos linguajar que a gente já usava em casa, né? Meu pai falando sobre finanças, né? Meus tios, tudo, a gente conversava muito sobre isso. E acabou que
eu fui para a área financeira, minha irmã é da área financeira e meu irmão é engenheiro, né? Que também está na área ali, mais ou menos. Não é da área financeira, mas está introduzido com matemática, muita matemática. Sim. E querendo ou não, assim, isso aí foi um potencial, assim, gigantesco, né? Porque é inspiração, né, cara? Inspiração do meu Ver ali o pai e tal, não, esse impressionante. ambiente, assim, ele favoreceu muito para eu estar onde que eu estou hoje, né? E querendo ou não, assim... Você vai, mesmo porque tem um chicotinho ali escondido também, você vai dar seu jeito, menino, você aprende matemática. Exatamente. E aí, essa raiz, né, que foi bem forte, assim, potencializou, como eu falei, na minha formação acadêmica, né? Fui para o mercado financeiro, comecei... Mas como que foi o vestibular? Me conta um pouquinho. Então... Foi fácil? Como que foi? Passou de primeira? Sim, não, assim, até que, assim, eu sou bem estudioso, né? Eu sou dedicado. Acho que é só eu assim. que, né? É só o Fábio. Né? Porque todo mundo que vem aqui, a maioria das pessoas que vem aqui são os primeiros da turma, é o CDF. Eu não era o primeiro da turma, é o segundo, pelo né? contrário, não. Eu ficava na média na escola, mas assim, depois quando eu fui pra faculdade... Acho que a pressão, né? Tipo, se você agora você se vira e vai bem. Mas assim, eu sempre fui aquele cara que ficava na média. Sim. Mas quando eu fui pra faculdade, eu me dediquei bastante, né? Eu estudava muito, lia muito, então isso aí potencializou também. E qual que é o curso que você fez? Então, por incrível que pareça, o primeiro curso que eu fiz foi Medicina financeira. Eu não fui pra área... Comunicação, cara? Eu cheguei a prestar vestibular pra biologia. Sim. Na PUC, né? Só que eu não avancei no curso e fui fazer comunicação, porque eu gostava muito da área de marketing, televisão. Caramba! Aquelas propagandas bacanas, assim, me chamava a atenção, falei assim, poxa, eu quero trabalhar com isso. Sim. Aí fui fazer comunicação, formei em comunicação, só que eu nunca atuei na parte de comunicação. Com isso, quando eu estava fazendo comunicação, eu entrei no banco. Então, eu fazia comunicação e trabalhava no banco. Como que entra num banco? Eu já entrei em banco várias vezes, mas não fiquei lá dentro. Eu saí rapidinho. Não gosto. Como que é esse negócio? Conta pra nós. Quem quer entrar no banco? Você fez um concurso? Não, como que foi? Eu entregava o meu currículo, estava entregando meu currículo em várias agências, né, de emprego. Sim. E eu fazia alguns cursos, né, assim, que meu pai indicava da parte financeira, né? Faz esse curso aqui. E ele tinha alguns benefícios também pelo fato de estar na área, no banco, né? De ter alguns cursos também para os filhos. Sim. Então eu comecei a fazer muito curso na área financeira. Só que eu não estava estudando na faculdade economia, né? Estava fazendo comunicação. Sim. E eu colocava aqueles cursos que eu estava fazendo tudo no currículo. E comecei a entregar meu currículo e fui chamado para fazer uma entrevista no Unibanco. Tá. Na época era o Unibanco, né? Antes do Itaú comprar. Você sabe dessa história, cara? Como que o Itaú foi comprado pelo Unibanco? Como ele foi comprado exatamente, não. Não? Numa praça. Juro pra você, cara. Sim. E por que eu sei essa história? Um dos meus sócios lá de trás trabalhava com o dono do Itaú. Era parceiro, assim, braço direito dele, trabalhava junto dele. Ele contou essa história. Eduardo, você sabe como que a gente comprou o Unibanco? Eu tava andando com meu cachorro na praça. E aí era a mesma praça onde os empreendedores se encontraram e foi trocando ideia num banco de praça, velho. Aí, como que tá lá o banco? Tá indo bem, não sei o que tem e tal. Não sei, a gente tá pensando em abrir mão de alguns clientes e tudo. Cara, então vamos fazer um negócio. Passa para mim essa sua carteira e tudo. A gente não apaga sua marca, você fica aqui todo mundo junto e tal. A gente vai crescendo junto, vira Itaú, Unibanco, desse jeito. Olha. Os caras fecharam o negócio em 5 minutos. Beleza, vamos fazer isso. Estou a fim de dar uma descansada. Acredita, velho? E dali para frente, eles colocaram os universitários para fazer o resto. É incrível, né? E é legal que, tipo assim, a vida é assim, né? Porque a gente fica muito formal, sabe? A vida é desse jeito, né? Assim, na simplicidade. Na simplicidade, cara. Na simplicidade, uma conversa de praça. Eu tava contando pra você como que nasce a Plavon, é exatamente nisso, assim. Percebendo algumas dificuldades que eu via dos meus clientes enquanto estúdio de criação,
eu vi e falava com ele, pô, bicho, os caras não estão... A galera não consegue formatar as ideias. Então eles não consegue nem dar os primeiros passos. Não consegue, a galera não sabe nem o que fazer. Então E aí vai lá faz e me qualquer procura. coisa. Vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma foto, vamos fazer não sei o quê. Como se aquilo fosse te dar o resultado lá na frente. E aí eu falava, cara, só isso aqui não vai adiantar pra você. E eu mesmo ficava escanteando a galera, entendeu? E isso foi transformando assim, mas com essas ideias da simplicidade. Mas conta a sua simplicidade, como é que você entrou no banco? Então, aí eu fui, né, com essa distribuição de currículo, eu fui chamado para um concurso, para fazer um teste, né, para entrar no Unibanco. E aí fiz o teste e tal, passei no teste e... Como que era esse teste, cara? Então, a entrevista, teve a entrevista, né? Teve algumas fases, né? Na verdade, foram 5 fases, né? 5, cara? 5 fases pra você Caramba, que tensão, mano. Parte, Porque aí você tem que esperar, e era um dia atrás do outro, hora, tipo, chamava pra uma fase e você ficava esperando chamar pro próximo. Aí demorou uns 3 meses, assim. Que tenso. Você sabia quantos entraram no início ou não? Tinha ideia? Eles não falavam. Na minha turma, porque tinha várias turmas, né? Que você via os caras? Via os caras. Na primeira turma tinha uns 30 e poucos. Eu falei cara, mas é por puro preconceito. Tinha mulher também? Tinha, né? Tinha. Era mais homem ou mais mulher? Não, só era meio a meio? Era meio a meio? Legal. E aí teve essa fase de concurso e tal, eu passei nesse concurso, nessas fases, né? Sim. E daí eu introduzi já no banco, né? Tive a oportunidade de iniciar a minha carreira na parte financeira no Unibanco, né? Sim. Então foi um aprendizado, assim, espetacular, aprendi muita coisa. E aquela ideia também... Assim, isso foi que ano, Guilherme? Isso foi em 2002. 2002. Então nós estamos falando de uma época pré-internet. Pré-internet. Era a época em que tinha fila de banco. Não é? Caixa. Ficava lotado. Era um inferno aquele negócio. Que ir pro centro, você lembra? Você tinha que ir pro centro. Sair daqui pra ir no centro. Você tinha os office boy. Office boy. Era essa época. Ia pagar boleto, né? Eu lembro que eu trabalhava na empresa, né? Com que escalhamaço. Aí aquele stand de boleto com dinheiro, né? Aí os motoboy, né? Ia só pra fazer isso. E os caras ficavam ali na frente, se você entrasse atrás de um, você tava morto. Porque a hora que o cara chegava no caixa lá, lotado de coisa. Nossa, era isso mesmo. Depois o banco até inventou, né? Tipo um malote, que você entregava um malote, eles faziam o serviço depois. Eu lembro que eu já fui office boy, velho. Fui office boy. Você é doido. Da loja aqui, né? Da loja, Fui office boy muitos anos. E aí era isso. Você saía daqui, eu aprendi a andar no centro da cidade, que era moleque, né? E é uma loucura pensar nisso, porque nós estamos falando de 2002, ou seja, tecnicamente século XXI. Né? Tecnicamente século XXI. E a gente passa 20 anos depois, essas coisas acabaram tudo. E por que eu tô falando isso? Você imaginava que ia acabar? Não. Você imaginava que ia acabar? A gente não tem essa noção, né? Então se liga nisso, cara. A gente vicia naquilo que a gente faz. E acha que vai ser daquele jeito o resto da vida. Sempre. A gente nunca pensa que vai mudar. A gente sempre acha que vai ser daquilo o resto da vida. Aí sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Adivinha? Vai acostumar. Não. Aí sabe por que você... Aí você acostumou com aquela coisa, com aquele jeito de ser. Aí, para você não perder aquilo, o que você faz? Você se torna o melhor fazedor daquilo. Entendi. Aí você vai fazer curso de office boy. Você entende? Para você ser o melhor office boy, pra você não perder aquela fonte de renda. Entendi. E é isso que é o mundo, cara. A galera fica o tempo inteiro focado no que ele já sabe fazer. Não abre mão porque há de vir. Porque ele não sabe o futuro, ele não consegue ver o futuro. Nós somos assim, cara. E lá na faculdade de comunicação, se tinha alguma coisa ali que mexia contigo, ou você falava, cara, eu não... você acha que você estava no lugar certo? O que você sentia? A faculdade de comunicação, ela foi assim... muito importante para mim. Eu era uma pessoa muito tímida. Não comunicava e tal, tinha aquela dificuldade e tal. Então, teve a fase da faculdade que tinha que fazer
a parte de comunicação, de você fazer aquele roteiro, tinha a parte de cinema e tal. Então isso aí quebrou muito essa parte minha da comunicação. E, por incrível que pareça, potencializou demais o meu resultado no banco. Porque o banco é o seguinte, eu ia até falar isso, que na faculdade, né, o pessoal tinha aquele status. Não, o Guilherme trabalha no banco, ele trabalhava de terno e gravata, né? Sim, chegava todo bonitinho e tal. Não tinha aquele na linha. Aquele, né? Mas banco já era assim, né? Tipo assim, quem trabalhava no banco era... Então saquei. Então, na verdade, você entrou no banco, você ainda não tinha concluído o curso. Não. Tá, era um estágio. Massa, cara. Massa. Aí, assim, foi muito importante porque no banco, no início, eu tive muita dificuldade pelo fato dessa parte minha, que eu era muito tímido. Sim. Então, não vendia muito, né? Então, teoricamente, o banco é... Isso te ajudou nos relacionamentos amorosos ou não? Pois é. Incrível que pareça, nessa parte não era tão tímido assim. Tá bom, né? Entendi. Mas assim, eu não dominava muito esse assunto assim lá do banco. Era quase o primeiro emprego, né? Que eu trabalhei como office boy antes, né? Logo com 18 anos eu trabalhei 1 ano como office boy, depois fiz a transição pro banco, né? Sim. Só que assim, a parte comercial, eu não era bom na parte comercial, para vender, para... Interessante. Então isso aí acaba que o banco, ele é uma loja de dinheiro, né? Você tem que vender dinheiro a todo tempo, né? A galera não tem essa noção, né? Não tem. Você tem que vender produto a todo tempo. E tem produtos que geram receita direto na veia ali do banco, né? Então eles têm aquela reunião antes do banco abrir, hoje você tem que vender isso aqui, isso aqui, mesmo? isso aqui, Olha porque só. a meta Vamos lá. é essa e a meta Deixa eu ver se eu sei essas coisas. Seguro... seguro, capitalização, previdência, crédito. Tudo que dá para cobrar taxa. Tudo que é taxa, né? E aí tinha você cobrar taxa maior do cliente, né? O banco tinha uma cesta, né? Aí tinha a cesta de R$ 9,90, a cesta de R$19, a cesta de... Aí tinha que colocar a cesta maior porque era receita para o banco. Aí cria as marquinhas, personalité, não sei o que tem, Exatamente. Saquei. Então, assim... Aí, assim, eu tive que performar e o curso de comunicação me fez eu desenrolar mais essa questão da venda. Você né? conseguia converter mais os seus clientes. Consegui converter mais. Porque você tinha um jeito de falar que fazia o cara comprar o produto. Exato. Então me vendo um seguro agora, vai. Não, sério. Não, falando sério, me vendo um seguro. Vamos lá. Eu sou bom nisso. Hoje eu sou bom nisso. Então vai. Por quê, cara? Aqui, ó, me vendo um seguro desse copo, vai. Tá igual Jordan Belfort, né? Vende essa caneta. Cara, e era mais ou menos isso mesmo que você tinha que fazer, né? Era mais ou menos isso, assim. Você tinha que... Mas tinha treinamento? Porque eu sei que algumas empresas essas seguradoras mais famosas, principalmente as gringas que vieram pro Brasil, a gente conhece algumas que eu saí dela, né, naquele tempo lá, e eu sei que os caras trabalham ferrenhamente a parte da venda, assim, né, a questão de quebra de objeção. Empresa que trabalha com dinheiro, com recurso, elas não brincam não aceita, com esse né? negócio. O treinamento é pesado. Existe um treinamento pesado comercial, porque eles entram na sua mente para você comprar a ideia que o negócio é o melhor do mundo. Você comprou a ideia que o negócio é o melhor do mundo, aquela ideia. Você comprou, você vende. Então você comprou, teoricamente você tem que vender daquela mesma forma que você acreditou no produto e comprou para você. Isso. Então, lembrando que eu sou seu cliente. Lá no banco, hoje assim, eu já não trabalho para nenhuma instituição, eu trabalho para o meu cliente. Então, cara. Não, total, galera, total. Você sabe qual que é a regra número 1? A regra número 1 para você conseguir vender qualquer coisa? Certamente você aprendeu isso lá. Qual que é a regra número 1? Você acreditar Você comprar o seu próprio produto. Se você não compra, cara... se você não compra, você não vende. Você não vende. Se você não compra, você não vende. Total. E isso lá no banco, né? Voltando, eu vou chegar lá na parte da seguradora. Vai lá. Mas lá no banco, eu fiquei tão bom na parte comercial que eu comecei a ganhar premiação. Olha só. Caramba, mano. E aí, antes da fusão, Unibanco e Itaú, eu fui chamado por um gerente que trabalhava no Unibanco, que foi para o Itaú, para eu fazer o mesmo serviço que eu fazia no Unibanco, para ganhar a mais no Itaú. Aí eu fui antes da fusão, fui para o Itaú. Isso aí foi em 2005 para 2006.
E aí, comecei no Itaú, ganhei, no primeiro ano eu ganhei como a melhor agência, né? Na posição que eu estava lá como um gerente também comercial, fui considerado um dos melhores gerentes do E qual nicho, que era né? a sua agência? Na Praça 7. Aquela... Caramba! Sabe de onde que era o bem? Sim, sim. É ali, exatamente ali. Meu Ali Deus, era o mano. Centrão da cidade, Cara, mesmo. que Eu história fiquei mais tempo no coração. jogo, né? Foi ali. É Que mesmo? história incrível. Porque, veja só, se lá atrás você tivesse entrado, por exemplo, num curso de ciências contábeis, pensando em fazer carreira em banco, você não teria chegado na posição que você chegou. Que doido, né? Louco demais, cara. Exatamente. Impressionante. Isso aí é um case do caralho, né? Não, Porque sensacional, é mano. isso, né? Foi a sua capacidade de trabalhar com as palavras que fez vocês uma posição de gerência. Quando eu conto isso, no assim, as Itaú. pessoas falam, mas você trabalhava fazia comunicação social e se deu bem na área comercial, trabalhando em instituições financeiras, né? Então, assim, foi exatamente isso. Aí eu gostava muito da matemática, já nessa época, já tinha uma Sim. aptidão muito grande. Eu juntei a questão financeira com Não, a top questão demais. da comunicação e potencializei. Guilherme. Perfeito. Guilherme, você é o cara das palavras que vendem milhões de reais, cara. Você é o cara, suas palavras vendem milhões de reais. Só que tem um detalhe, não é teoria, mano. É o negócio que você fez lá na prática. E os copies que você criou, o jeito de falar com os clientes e que fazia você vender mais seguro, mais CDB, mais plano de capitalização, mais empréstimo, etc e tal, isso ninguém te tira, cara. Isso é um ativo intelectual que vale milhões de reais, cara. Sim. Você não quer me ensinar isso, não? Eu compro. Eu tô falando Cara, sério. isso é caro. Pois é, ué. Porque É a vida, né? você entende que eu tô. Você saca que eu tô falando? Sim. Porque é isso, cara. É isso. E aí que tá a parada. Na hora que você se convencer disso, de que o seu ativo é justamente esses copies que você criou, e decidir montar uma mentoria, uma consultoria ou um curso online, não importa o modelo de negócio, para ensinar isso, vai ter dezenas de milhares de pessoas batendo na sua porta querendo aprender. Dezenas de milhares de pessoas batendo na sua porta querendo aprender. Tá. Isso é muito... Essa é a grande virada. Pra sua vida, tá? Pra sua vida. Porque, mano, o que tem aí, o que tem por aí, de mais do mesmo, ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais. Então, na hora que você entrega pro cara algo que, bicho, pode fazer a faculdade que você quiser, pode fazer o curso superior que você quiser, pode fazer o estágio que você quiser, jamais você vai saber, você vai descobrir o que eu descobri na prática ali no lixo do dia a dia. Só para ter ideia de número, quantos clientes você acha que você já atendeu até hoje? Eu entendi. Desde o início. Desde o início da sua carreira. No Itaú, lá no Praça 7. Você chuta aí, você acha que é mais de 5 mil? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil fácil. Desses mais de 10 mil fácil, quanto de conversão que você tinha? Então, minha conversão é muito boa, né? Acima de 70%. Pelo amor de Deus, cara! Você tá louco, mano! Pensa nisso, cara. É, loucura. 7 mil. Então, só vamos lá. Se cada um desses 7 mil clientes que você trouxe, com seu copy, com seu jeito de falar, com seu jeito de persuadir, no bom sentido da palavra, deixou nos cofres do banco, ao longo da vida, o lifetime value, ao longo da vida dele, pelo menos R$1.000, cara. Nós estamos falando aí, pelo amor de Deus, de 7 milhões de reais que você já fez para os outros, simplesmente usando a palavra certa, no momento certo da pessoa. Faz sentido isso, cara? Total. É bonita essa história, mano. Não tinha parado para pensar, fazer esse cálculo, não. É uma receita considerável para a instituição financeira, né? Pro Guilherme, cara, esquece os caras lá, mano. Assim, o que ficou lá, né? Não, o que ficou. O que ficou. Mas se não fosse o Guilherme, eles não teriam feito essa grana. Exato. É isso aí por baixo, né? Por baixo. Por Nós baixo, vamos fazer essa falando conta de direito. R$1.000. Nós vamos fazer essa conta direito. Agora imagine você fazendo o mesmo para um outro cara
que possa vender produtos financeiros. Imagina você dando treinamentos corporativos para outros funcionários de bancos atualmente, seja terceirizado ou não, Sim. seja o cara empregado ou não, mas sem ficar mais dependendo deles, de forma independente. Sim. Cara, Sim. meu Deus do céu. É muita gente que dá pra você transformar a vida, cara. É muita gente. Verdade. Incrível sua história, mano. Incrível. Continua aí. E no Itaú, tive muito sucesso no Itaú e tal. Aí logo veio a fusão, aí as coisas mudaram, né, e tudo. E eu recebi uma proposta, igual aconteceu na conversão lá do Itaú, do Unibanco para o Itaú, de um gerente sair do Unibanco e ir para o Itaú e me chamar. Aconteceu a mesma coisa no Santander. Um gerente foi para o Santander, falou assim: Guilherme, eu quero você no meu time, eu estou inaugurando uma agência. Era uma agência no Jardim Canadá, que era considerado Porto Seco, né, da região, né, que Sim. muitas empresas foram para lá, Sim. enfim. Ele falou assim: eu preciso de uma pessoa aqui para bombar essa agência. Vai ser uma agência no modelo plataforma. A gente vai atender grandes clientes com valores consideráveis, né? Com faturamento alto. E aí me chamou para fazer exatamente a mesma coisa. Eu já estava atendendo empresas, né? Eu deixei de atender pessoa física, comecei a atender empresas. E aí ele me chamou para trabalhar numa plataforma de empresas lá no Jardim Canadá. Simplesmente fazer a mesma coisa que eu fazia, Só que para ganhar agora... o dobro. Eu falei assim: poxa, não tem como eu dispensar uma proposta dessa, né? Assim, já tinha uma carteira interessante de clientes e tal. Fui pro Santander, peguei esse desafio, isso aí foi em 2012, que eu fui pro Santander. Que loucura, você ficou 10 anos no Itaú, cara. Louco. Fui em 2012, eu fui pro Santander. Uhum. E logo no início, assim, no Santander, foi uma coisa incrível. Eu tava com muita energia, tinha acabado de casar e, assim, não entendia as contas, né, de como que era E filhos? pós-casamento. Chegou né? filhos ou não? Filhos nessa época não tinha ainda. Hoje você já tem filhos? Hoje eu tenho 2 filhos. Parabéns, cara. Obrigado. E a gente vira Superman, não é? Nossa, você tá doido. Aí, assim, potencializei, tava com muita energia, comecei a trabalhar, e assim, quando... Eu não sei fazer uma coisa assim, meia boca, né? Eu não sei fazer uma coisa assim, vamos fazer, vamos ver o que dá. Né? Eu me dedico o máximo, eu estudo o máximo, eu quero... Eu literalmente, eu entro ali e vivo aquilo ali. E isso aconteceu no Santander. Eu fui com muita energia no Santander. Eu comecei a ter resultados, assim, absurdo. Comecei a ter um resultado, assim, ia para reunião de regional, né, que juntava todos os gerentes, eu era sempre o primeiro. Só que meus números eram tão altos que o segundo não... Olha assim, aí. não tô querendo, né? Não, cara, é porque essas palavras, vantagem, essas nem palavras nada, nem valem nada disso, demais. não, mas assim, eu me dedicava muito. E nesse primeiro ano do Santander, eu ganhei o prêmio como melhor gerente do Brasil. Olha E aí eu fui convidado. Olha que incrível. Posso te interromper 1 minuto, cara? Pode, por favor. Porque aí tem história, sabe? E tem história bonita demais. Se você tivesse entrado no Santander e seguido a cartilinha que eles tinham lá, você teria se destacado como você se destacou? De jeito nenhum. Então, da onde que veio o destaque? Acho que foi... Acho não, tenho certeza, foi de mim mesmo. Certo? Que é a inovação. Isso é inovar, cara. A gente fica achando que inovação é um design diferente, é isso, aquilo. Inovação é o quê? Criatividade. Então, inteligência intelectual, né? cara. Você trouxe uma roupagem nova, um jeito novo de falar. Energia, a própria energia, né, que ele levou pra coisa. Mas tinha técnica, Sim, junto. sim. Que foi a que ele desenvolveu durante 10 anos anteriormente. Voltando- Mas por conta própria, cara. Impressionante. Voltando lá atrás, cara. Sim. Quando eu iniciei minha carreira no Unibanco, como gerente, aconteceu um fato que mudou a chave na minha cabeça, que eu se tornei uma pessoa muito competitiva. Me conta isso. Eu já tinha... Quando eu comecei a ter esses destaques, né? Na parte comercial, né? Que eu vendia bem.
eu fui me ofertado por uma pessoa um cargo superior no Unibanco. Eu era uma pessoa, assim, muito franzina, assim, magrinha. O terno parecia que ficava... Sei, não tinha terno que dava certo. Dava. E aconteceu um fato que ele levou esse... Falou assim, cara, o cara é muito bom comercial, eu vou promover ele para esse cargo, ele vai ter um cargo que ele vai falar com os gerentes gerais de todas as agências. E aí, esse cara, ele era um cara muito próximo, né? Ele era o meu supervisor, né, na área lá. E ele falou assim, Guilherme, eu levei seu case para fulano de tal, que dava assinatura, e ela falou assim que era impossível uma pessoa pretinha, olha só, com magrinha, que ia ter esse cargo, né, para falar com os gerentes gerais. Sério? Olha só, olha cara. que isso. Aí rolou isso, sabe? E lá no início, lá no... E quando teve hoje isso tem nome, tá? Isso chama racismo e é crime. Isso é racismo e é crime. Hoje. E quando aconteceu isso lá, foi em 2003, 2004, né? Mudou uma chave na cabeça que eu me tornei uma pessoa muito competitiva. Olha só. Então agora eu vou ser a pessoa que eu vou despontar em tudo. Massa, cara. Eu fui descobrir isso até na terapia que eu tava fazendo, né? Poxa, isso aí foi uma chave que mudou na sua mente lá em 2003, Você entendeu? Sensacional. Entendi perfeitamente. Sensacional. E com isso, cara, eu queria ser sempre o primeiro. Muitas vezes algumas pessoas veem isso como defeito, outras vezes como qualidade, mas eu vejo como superação. Claro. Com certeza. E me tornei uma pessoa muito competitiva. E com isso, assim, quando eu fui para o Santander, isso potencializou, porque eu estava com energia, vinha isso sempre na minha mente, né, de despontar, de ser o primeiro, e ganhei essa premiação. E ganhei uma premiação com a viagem e tal, com a minha esposa e tal, tudo pago, tal, aquela coisa toda. E quando eu cheguei lá, tinha show exclusivo lá, Martim da Vila, Dudu Nobre, teve um show exclusivo pra mim, pra minha esposa, né? Que isso, cara? E aí eu fui chamado, né? Pensa nisso. O presidente do banco, né? Me chamou no palco e tal. Aí eu recebi uma premiação lá com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo lá nesse dia. Que isso, cara? Que isso? Cara, coisa assim, e você tem essas fotos, tem tudo isso aí. Foi surreal. Massa, velho, massa. E foi uma história, assim, maravilhosa que aconteceu, assim, na minha carreira, né, profissional, que eu tenho isso na memória até hoje, assim, foi muito lindo, assim, sabe? Que espetacular. Então ainda tem essa conta do Santander pra gente fazer aí, cara. Que é o resultado, porque aí você deve ter multiplicado por 10, 30. Aqui, vai dar muita coisa. Meu Deus do céu, Guilherme. Impressionante, cara. Impressionante. Então, assim, eu tive uma carreira muito, muito, muito linda, assim, no Santander. Nos bancos todos que eu passei, assim, eu nunca fui mandado embora. Eu sempre tinha que pedir demissão porque eu estava recebendo propostas de outro lugar. E no Santander não foi diferente, que eu recebi uma proposta de uma empresa multinacional americana para trabalhar com gerenciamento de risco, trabalhar com seguro, né? Sim. Eu vendia muito seguro no banco, né? Só que no banco você tem um produto que ele é um produto para todo mundo, né? Ele é um produto personalizado. O produto que é para o João, é para Maria, para o José e é padrão. Certo. Né? E aí recebi uma proposta para trabalhar com seguros personalizados, né? Numa empresa americana. Na época, eu estava substituindo uma gerente geral, né? E foi uma coisa assim, você tem que ser agora. E aí a gente está em qual ano já? 2000 e... Isso aí foi agosto de 2013. 13, tá. Eu fiquei exatamente 1 ano e 9 meses, quase 2 anos no Santander. Não cheguei a completar 2 anos. Sim. Por causa disso, ia chegando as outras... E com todas as pompas e circunstâncias, Thaís Araújo, Lázaro Eu tava na minha Ramos. melhor fase profissional. Pessoal ali... Bem. Caramba. Sim, se a gente for comparar o que o bancário ganhava e o que eu ganhava de variável o dobro que eu ganhava na renda fixa. Na renda fixa, na carteira. Na carteira. Sim. Porque eu vendia muito, era um cara muito comercial no banco. Caramba, então, eu tava com a melhor fase no banco, tudo que eu já tinha passado anteriormente, né? E aí eu tava substituindo o gerente geral porque eu tava de férias.
eu recebi uma proposta dessa empresa e fui conversar com o superintendente, né? Ó, recebi essa proposta e tudo. Ele, você é louco, você não vai sair daqui de jeito nenhum. Eu tô com uma proposta para você ir você e para sua esposa ir para Juiz de Fora, com a casa que tá alugada há 2 anos, você vai ficar morando nessa casa sem custo de moradia, para você assumir um cargo de gerência geral em Juiz de Fora. Eu falei assim, cara, eu não quero ir para Juiz de Fora, eu quero ficar aqui, eu sou muito apegado aos meus pais, eu tenho que ficar aqui, eu não quero sair. Eu queria esse cargo, porque eu já estava assim, barganhando esse cargo já, né, de um cargo de gerente geral, mas eu queria ir na minha região, não queria sair da minha cidade, né, ou próximo aqui para ir para uma outra cidade, para aventurar, mesmo com moradia. Essa é uma nova vida, né? Porque é uma vida nova, cara, né? Mas lá você ia ganhar casa, ia ganhar carro, tudo. Eu ia ter uma casa, né? Sim. Ia ter o cargo lá com o gerente geral e tudo. Sim. Aí eu falei assim, cara, não vou receber essa proposta, tô indo, não quero ficar aqui, não quero ir para o Juiz de Fora. Sim. Aí foi aquela luta, pensa e tal, começa a fazer tira um tempo aí pra você pensar, não faz isso, aquela coisa que não quer perder o funcionário, né? Você tá substituindo a gerente e tal, você não pode deixar a agência assim. Eu falei assim, cara, você tem vários funcionários que pode ir lá e substituir e fazer meu papel lá. Só que eu não posso perder essa oportunidade. A oportunidade é boa, né? De faturar. Eu ia deixar de ser CLT para ser pessoa jurídica, né? Então começou o empresário surgir aí. Aí o empreendedorismo. O empreendedorismo surgiu aí. Surgir aí, né? Tá. Enfim, aí eu fiz a minha cartinha de demissão, entreguei, saí do Santander. E fui trabalhar nessa empresa, trabalhar como pessoa jurídica, né? Trabalhar na parte de seguro, corretor de seguros, né? Sim. E incrível que pareça, empresa americana é que nem aquele filme lá do Lobo do Wall Street, isso, né? A visão é a mesma coisa. E nessa empresa, a gente pode citar o nome, né? Tá mas bom. nessa empresa... A gente imagina quem seja. Não é difícil, não. Essa empresa... É aquela que eu saí? Não é difícil, não. Muito bem. Essa empresa, eu entrei em agosto de 2013, né? E aí fui fazer um curso no Rio de Janeiro e tal, aquela visão toda, né? De quem que viajou, quem ganhou o primeiro lugar, quem ganhou aquelas fotos, tudo, né? Sim. Eu fiz um 360 graus aqui em todas aquelas fotos, aquela premiação daquelas pessoas. Eu falei assim, poxa, não tem nenhum pretinho aqui. Isso é uma coisa louca, né, cara? Bicho, é impressionante. Bom, eu também tenho uma vida intelectual, eu sou PhD, tenho pós-doutorado e tudo, estudei na Alemanha, voltei pro Brasil, passei em concurso público, fui professor universitário, professor em várias faculdades e tudo. Então, assim, e fiz carreira, criei empresa e frequento classe AAA. Só tem branco, cara. Todos os locais que eu vou só tem branco. Todos meus amigos são brancos. Que doideira isso, né, Guilherme? Eu fiz um 360 graus assim. A gente fica assustado com isso, cara. Daquelas pessoas bem-sucedidas, né? Classe AA e tal, pessoas que estão andando carro importado, aquela coisa toda, aquele glamour todo, né? Que a empresa americana preza também, né? Prega, né, pro profissional ser e mostrar que ele tá bem, né, financeiramente falando. Sim. Né? Que é a ideia lá que você faz negócio só com pessoas bem-sucedidas. Então, se você mostrar que é uma pessoa má-sucedida, você não vai fazer negócios com valores são consideráveis. Sim. Então, assim, tinha esse glamour todo, né? E eu entrei nessa empresa, aí veio lá aquela coisa lá que eu falei do meu preconceito que eu sofri lá em 2003, lá, né? Isso. Preconceito nada, racismo mesmo. Esse povo devia estar na cadeia, mas deixa. E aí eu falei assim, cara, não tem nenhum pretinho aqui, eu vou colocar minha foto nesse negócio aí. Top. E você destaque aqui. Uhum. E aí potencializei também a mesma energia e tal, e comecei a ter sucesso e tal. E na minha agência lá tinha aquela questão de você fazer consecutividade, né? Cada semana, aí contava quantas semanas você fez de consecutividade, que era você vender mais durante a semana sem interromper um prazo. Olha né? só. O case se repetiu, então. O case se repetiu. Então não foi sorte. Não foi sorte, nem no Unibanco, nem no Itaú, nem no Santander, nem nessa empresa que a gente não pode falar o nome. E nessa Tem alguma coisa aí, hein, cara? E nessa empresa foi uma coisa assim tão marcante que assim,
a parte comercial dessa empresa, ela é um MBA, assim, de parte comercial. De você comercializar um produto, né? Então, você vive ali, é como se você estivesse alojado ali, vivendo ali um treinamento constante ali de como você ia vender aquele produto e tal, como você entrar na mente do cliente e vender aquilo. E eu tava lá e aprendi isso tudo. Eu te contei, né, que quando eu comprei esse produto, depois, quando eu aprendi sobre venda, depois que eu fui estudar sobre venda, mas, né, alguns anos depois, eu fiquei com muita raiva, cara. Porque eu caiu caí no copo dos caras. Uma armadilha. Não é armadilha, porque o produto é bom, mas os caras usam tudo que você fala. Eles realmente, assim, eles ensinam você na parte comercial ali, o beabá até lá. Quebrar toda objeção. Toda objeção. Então, assim, aí eu potencializei mais a minha parte comercial. E nessa fase, aí tinha essa parte de consecutividade, né? Quantas semanas você vai fazer? Aí tinha aquele recorde, né? Aqui na agência ninguém fez 100 semanas consecutivas, né? Quanto? 100? 100. Você fazer 100 semanas, toda semana você vender um pouco a mais. Um pouco, sabe? Então tinha aquela frequência. Crescimento constante. Aí você tinha lá uma regra de, tipo assim, você pode interromper esse ciclo 5 semanas. E aí... Você começa de novo. Não, você pode interromper, a cada 50 semanas, você poderia ficar 50 semanas sem vender. 5 semanas sem vender. Tá. Entendeu? Você tinha essa flexibilidade. 10%. Aí o meu gerente, nessa época, lá falou assim, vamos criar aqui um planejamento de quantas semanas você vai fazer e tudo. Eu falei assim, não quero fazer esse planejamento de 50 semanas. E vendo um a um? Todas as vendas que você fazia lá? É 1 a 1? Tudo tete a tete. Tete a tete e presencial? Não tinha online, não tinha... É tudo tete a tete. Você marcava entrevista e visitava o cara também? Deslocamento? Deslocamento, fazia aquela... E era quantas por dia? Então, dava uma média de... tempo. Dá uma média de aproximadamente por semana 15 a 20 reuniões por semana. Segunda a sexta. Segunda a sexta, 3 por dia. Também. Às vezes sábado. Em média, 3 por dia. Que é isso, e aí, galera? assim, é aquela ideia, né? A lei das médias. Você tem que marcar 15 para você fechar, pra você conversar com 10, para você fechar 5. Então, a conversão. Seguia muito essa lei das médias, né? Sim. E aí, nessa limitação, vamos fazer 50 semanas, né? Você vai fazer quantas? 50 semanas? Vendendo direto, né? Sim. Então, a média era de 3 a 4 negócios por semana. Então, vai fazendo a conta aí. Isso que eu tô fazendo. 3 a 4 negócios efetivos por semana. Sim. Aí ele falou, você vai fazer 50 semanas? Eu falei assim, cara, não. 50 semanas pra mim é pouco. Vou fazer 100. Pega uma carta aí pra eu registrar que eu vou fazer 100. Isso seria o recorde, né? Recorde. Da equipe. Ninguém nunca tinha conseguido isso. Nunca tinha feito 100 semanas, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer 100 e eu vou fazer 100 sem interromper nenhuma vez. Porque eu tinha direito de interromper 5, né? Claro. A cada 50. Então eu tinha 10 pra interromper. 10 semanas pra interromper. Eu falei assim, eu não vou interromper nenhuma. Aí, no final do... Aí veio duvido, né? Claro. Vamos ver, né? Vamos ver. Aí, no final, eu fiz 117 semanas. Que isso, velho? Eu fiz 117 semanas. Aí eles chamaram meus pais, chamaram meus irmãos, chamaram minha esposa. Cara, não é normal. Eu tava com filho, né? Aí eles colocaram lá, fizeram lá a lenda, né? A lenda. Colocou lá e fizeram uma placa, fizeram Você é uma lenda, tal, cara. aquela coisa toda. Sim. A lenda. Sim, cara. Aí ganhei aquela premiação, né? Com a minha família lá próxima. Fiquei, assim, muito feliz, né? Pelo fato do reconhecimento e tal. E também na própria meta minha individual, né? De eu querer realmente fazer aquilo e chegar até o final. Então, assim... Foi uma... Se a gente for contabilizar aí essa matemática de clientes... Meu Deus do céu! Foi assim, um número... acho que mais que 10 mil chegou, porque eu saí dessa empresa. Porque 117 semanas vezes uma média de 10 já deu 10, já deu mais. Se a gente for pegar 2002, né? Desde 2002, né? De clientes atendidos até nessa fase, que eu fiquei lá até 2018...
até nessa fase, chegou a ser mais do que 10 mil clientes. Aí, 10 mil, cara. 10 mil. Se for somar todos os Sim. clientes atendidos, né? Sim. Desde 2002, né? Sim. Então, assim, construí uma história bonita nessa empresa, né? Aprendi muito. E Impressionante. eu comecei a estudar, assim, atendia cliente, comecei a atender cliente em São Paulo, Nordeste, né? Fiquei um tempo até morando em João Pessoa, né? Para atender clientes lá em João Pessoa. Atendia muito médico, né? E comecei a estudar mais o mercado financeiro, porque eu sempre gostei e eu estava limitado a um produto, eu estava monoproduto, né? Vendia só seguro, eu não vendia outros produtos. O cliente me perguntava, você tem isso? Ah, não tem. Você tem isso? Não tem. Você sabe como é que faz isso? Eu sei, mas eu não tenho para vender, né? Não consigo te ajudar nisso. Sim. E aí, eu trabalhando nessa empresa, eu comecei a fazer alguns cursos, né? Fiz alguns cursos até fora do país, para entender como é que é o planejador financeiro em país desenvolvido, né? Então, fui entender ali o Financial Advisor, né? Como é que atua esse profissional fora do mercado de país subdesenvolvido, né? E aí, fui entender que lá tem uma tradição. Tem um médico da família, o advogado da família E o Financial Advisor. Advisor da família ali, o consultor financeiro da família. Que acompanha por gerações e gerações, vai acompanhando aquilo ali. Family Finance Advisor. E aí Caramba. acompanha as famílias e tem ali um modelo, uma Isso é metodologia. comum lá, então? É bem comum. Bem comum isso na Europa, nos Estados Unidos, de ter esses 3 profissionais que acompanham a família. Falei assim, cara, eu vou trazer isso para o Brasil. Eu vou fazer essa metodologia rodar lá. Assim, lógico que eu vou ter que mudar algumas coisas pelo fato da cultura, mas vou tocar isso lá. E não vou limitar a classe. Vou atender do cara que ganha 1.000 ao cara que ganha 1 milhão. Hoje já tem investimento de R$1, né, cara? Falei assim, eu vou atender todo mundo nesse modelo de acompanhamento. A pessoa tem uma referência. Como eu trabalhava no banco, eles tinham uma referência minha como gerente, né? Vou conversar com o gerente, vou ficar esperando aqui para conversar com o gerente. A pessoa vai ter uma referência fora de banco. Vou conversar com o consultor financeiro, vou saber a opinião dele. O que ele acha? Se faz sentido eu fazer isso ou não. E em 2018, agosto de 2018, eu startei essa ideia, montei um escritório, startei essa ideia de consultoria, de trabalhar com consultoria, sem nenhum vínculo, sem nenhum conflito de interesse, sem nenhuma bandeira a defender. Trabalhar 100% para o meu cliente. E a sua marca? A minha marca. Qual que era a sua marca? GP Brasil Finanças. GP Brasil que Finanças. Logo se tornou Alfaiataria Financeira, que eu vou chegar nesse ponto aí de como esse nome surgiu, né? Da Alfaiataria Financeira. Tá. E aí montei o escritório. Que é quando você entra para o mundo digital naquele processo. Mundo digital, exatamente. Legal. Nós queremos saber disso aí. E montei a parte de consultoria financeira, cobrava do cliente, né? Tinha um honorário ali, para eu estudar qual que seria o melhor mecanismo para ele em cima do produto que tinha no mercado. Então, assim, não defendia a bandeira X, não defendia a bandeira Y, não defendia a bandeira Z. Só cortando aqui rapidão, Guilherme. Eu tenho visto muito esse movimento dessa questão financeira, né? Você vê esses trend, tá na moda, né, cara? Esses trade, como é que chama? Eu nem sei, trade market? Não, trade... Day trade. Day trade. Tá muito na moda, você vê isso muito na mídia lá, você vê os caras, um cara igual o Samidana lá na Jovem Pan fazendo muito sucesso por causa de falar de finança. Você acha que isso te ajudou, assim, nesse mercado? As pessoas procuram mais hoje em dia? Eles entenderam a importância de se trabalhar bem o dinheiro? Ótima pergunta, né? Eu costumo dizer o seguinte, onde tem muita comunicação, tem muita desinformação. Então, às vezes, a pessoa tem uma chuva de informação, você vai lá pro YouTube, você entra no YouTube, como que fazer isso? Tem um tanto de... Gera muita dúvida. A pessoa não sabe exatamente se aquilo ali é para ela. Amarrar, exatamente. Então, assim, vocês têm uma ponta e tem a outra ponta lá do cliente, né? Mas, de você linkar essas duas pontas, aquele elo ali, é difícil de você pegar exatamente o perfil e falar assim, isso aqui é para você, encaixa. Esse é o problema das pessoas dos cursos, né? Ela vai como um curso, mas ele não sabe como aplicar aquilo na vida dele. Ou qual parte daquele curso vai aplicar melhor na vida dele, né? Vamos dizer assim. Então, assim, com isso, até fiquei logo nessa mudança minha, que aí via muito esses marketing digitais, né? Esses YouTubes para Alano, foi logo, potencializou isso muito em 2017 para 2018.
eu ficava com resistência. Falei assim, cara, eu não quero ser igual, eu não quero ir para essa modinha, né? Entre aspas, não quero ir para isso, porque isso aí tá todo mundo fazendo, eu não quero seguir essa linha de tijolinho, né? Eu quero fazer uma coisa mais personalizada, fazer uma coisa mais artesanal, quero realmente pegar na mão do cliente ali e fazer exatamente, isso aqui faz sentido para você, isso aqui não faz. Legal, cara. Mas, respondendo a sua pergunta, isso favoreceu pro meu lado, porque a desinformação, a pessoa me procurava. Cara, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui é isso aqui mesmo? Eu vi isso aqui, não sei aonde. Aí eu levava a pessoa para a realidade. Falei assim, cara, o caminho não é esse não. O caminho, primeiro, você tá indo lá pro final. Primeiro é esse caminho aqui. Você tem que subir esse degrau aqui, depois fazer isso aqui e tal. Aí começou a rolar essa consultoria, né? Realmente esse acompanhamento. Foda, então potencializou muito essa minha trajetória, né? Aí em 2018 montei essa questão da consultoria financeira. Todos os clientes tinham lá uma gama de questões financeiras, eu pegava e organizava tudo. Olha só, esse aqui, o melhor produto hoje no mercado é esse, você tem que fazer isso aqui, esse dinheiro seu tem que colocar aqui, você não pode colocar isso aqui. Customizado, muito bom. Customizado. Daí a história do alfaiate. Tem o dinheiro no banco, o banco tá assim, eu falei assim, não, vamos tirar esse dinheiro do banco, vamos fazer dessa forma, dessa. Poupança, né? Você lembra? Colocar dinheiro na poupança. Eu vou pôr o dinheiro na poupança. Não, mas pelo menos lá eu tô garantido, né? Pelo menos meu dinheiro tá guardado. Pelo menos eu sei onde que tá. Tá doendo, mas eu sei. Meu dinheiro tá na poupança. Tudo na poupança. Cara, isso, pelo menos tá valendo. Assim, tá valorizando. A gente brinca assim, mas assim, eu peguei um cliente do interior que ele tinha 5 milhões na poupança. Que isso. Poderia ter feito muito mais, cara. Meu Deus do céu. Aí, assim, mesmo sendo uma pessoa ultra, mega conservadora, existem produtos que são mais seguros do que a poupança, inclusive, que tem uma rentabilidade melhor. Então, assim, as pessoas... Ele nem sabe disso. Assim, mesmo com esse movimento de comunicação, de falar, dinheiro assim, inflação tá assim, taxa o cara de juros tem tá medo, assim. Né? Às vezes. E também a gente tem histórico, né? De 90. Collor. Collor. Então, a pessoa tem realmente esse medo, né? Enfim. Hiperinflação é bravo. Então, assim, a informação que a gente traz, né, para esse modelo que a gente atua como consultoria é realmente de não ter nenhum conflito de interesse, né? A ideia do mercado hoje, o mercado financeiro ele é bem complexo, mas ele simboliza em duas pontes. Ele tem a ponte ali que você tem que vender produto para você gerar comissão, né? Okay. Aí vem lá bancos, as corretoras, né, que é o famoso banco 2.0. Você é atendido por um agente autônomo de investimento, o próprio nome diz, autônomo. Então ele recebe o quê? Comissão. Sim. Então ele tem que vender produto para ganhar uma comissão. Ele vai vender um produto que gera mais comissão. Teoricamente, então a balança fica desproporcional. Ou seja, o conflito de interesse tá no início. Exato. É lógico que ele vai te empurrar. Olha, tem várias opções, mas a melhor mesmo ele não te mostra. A melhor sempre vai ser a que ele precisa te vender. Não tem conversa. Cara. Não tem almoço. Se uma parte está ganhando mais, a outra parte está ganhando menos. Não tem o equilíbrio ali. Peraí, cara. Então o seu negócio é mostrar para a pessoa essa história. Você é o advogado de vários. Você é o cara que fala, olha, os meus inimigos é o seu inimigo. Esse tanto de oferta que existe aí de gestão de dinheiro tá te tirando dinheiro, porque existe conflito de interesse. Exato. Cara, então você quebra isso. Aí eu vou pro modelo que eu estudei, né? Que é o modelo desse Financial Advisor, que ele recebe FII sobre o aumento do patrimônio do cliente. Ele tem um percentual em cima do aumento. Então ele tem o mesmo interesse do cliente. Foda. Dele aumentar o patrimônio dele no decorrer dos anos, né? Porque ele não vai ganhar uma venda de um produto, ele não vai ganhar uma comissão ali e vai sumir. Ele vai acompanhar. É success fee, você só ganha se o cara ganhar. Só ganha se o cara ganhar. Então, assim, a ideia do aumento do patrimônio do cliente ali, com a ideia da inteligência ali, de procurar produtos mais inteligentes, mais sofisticados, né? Produtos mais private, que não tá no varejo, né? Tá, produtos de atacado mesmo, que são oferecidos para milionários. A gente consegue ter acesso a esses produtos e levar para um cliente ali que não tem um valor tão significante, né? Quanto tempo você precisa, com todo esse know-how que você tem, que é assustador, é assombroso, cara.
É assombroso a sua história financeira nesse país. É difícil ter outra pessoa com a mesma história financeira e de resultado que você teve no Brasil. É impressionante. Quanto tempo você precisa com seu advisor financeiro, com seu know-how, para dobrar o faturamento, para dobrar o patrimônio de uma pessoa? Digamos que essa pessoa tenha R$1.000. Faz sentido a minha pergunta? Faz sentido total. Então, quanto tempo você precisa? Então, a gente faz um trabalho, né, de planejamento de curto, médio e longo prazo. Curto é quanto? Curto prazo, a gente falando de 3 anos. 3 anos. Médio prazo, 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. Longo prazo, aqui no Brasil, acima de 10. Mas lá fora, longo prazo é 30 anos. Ok. Então, por isso que eu fiz algumas mudanças, né, dentro da nossa cultura para essa metodologia que a gente aplica com os clientes. Sim. Então, dentro desse exemplo de R$1.000, né, De R$1.000. a gente tem um prazo que a gente estipula de 12 a 18 meses para a gente fazer aquilo ali fomentar e o dinheiro trabalhar para o cliente de forma estratégica. Sim. Então, nesse prazo de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já consegue ver um resultado. É aquela ideia. De quantos por cento a mais? Isso aí depende muito do perfil, que a gente fala uma análise do perfil do investidor, né? Beleza. Tem clientes que é mais conservadores, tem clientes que é mais moderado e tem clientes que é mais arrojado. Sim. Um cliente moderado, a gente consegue aí um retorno aí de aproximadamente do valor inicial para o valor final, sendo uma coisa recorrente, Sim. de 12 a 15, até 16% de aumento. 16% de aumento. Legal, cara. Nessa estratégia. Esses números vendem. Faz sentido dizer que esses números vendem? Sim, sim. Assim, a gente não promete nada, né? Porque o mercado financeiro ele é complexo. Mas a gente cria uma projeção. E quando a gente tem projeção e a gente cruza com a realidade, a gente já tem um número mais exatos, né? E matemática, né? Matemática é exata, né? Então dá pra gente trabalhar com a perspectiva, né? Tá. Então isso faz muito sentido. E o mais incrível disso tudo é o seguinte, porque às vezes a pessoa fala assim, cara, eu quero chegar nesse número, mas eu não sei como. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero chegar nesse número em 5 anos. Mas só que dentro da realidade que a gente pega desde do orçamento doméstico do cliente, toda a despesa dele, todo o fluxo de caixa daquele cliente. Você conserta até isso? Eu conserto até isso, mostro exatamente a realidade. O que ele tem que fazer? Eu transformo sonhos, metas e objetivos em números e prazo. Então, o que você tem que fazer para chegar nessa meta, nesse objetivo nesse tempo. E nesse sonho? Nesse tempo não tem como. X prazo é o ideal, em cima do seu volume financeiro, em cima da sua receita. Às vezes, a gente encurta isso. Por isso que é sob medida. Por isso que é sob medida. Que massa, às vezes a gente encurta isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero aposentar com 65 anos. Aí mostra a receita, eu peguei um cliente recentemente, 28 anos, e falou assim, eu quero aposentar com 60, 65 anos. Eu falei assim, cara, em cima do seu padrão de vida, você aposenta com 45. Hã? Assim, é só fazer esse para casa, ser recorrente nisso, que você chega nesse número com 45 anos, você pode aposentar com 45 anos. Você vai trabalhar com prazer E isso é típico? Isso dá para fazer várias vezes? Tem muitos clientes com esse mesmo perfil? Muitos clientes. Muitos. E eles não sabem disso? Não sabe. Acabou. Não sabe. Se ligou? Acabou, cara. Acabou. Não sabe. Isso aí eu tô falando, por exemplo, da aposentadoria. Sim. Às vezes para a compra da casa, a compra de um carro. Às vezes a pessoa ela quer pagar um financiamento ali, pagar 3, 4 vezes aquele valor que ele está pagando, o valor principal, e ele não cria um planejamento que ele consegue chegar naquele número ali para conseguir conquistar a casa própria, sem entrar no financiamento, sem entrar no empréstimo, alguma coisa assim, com um prazo planejado, sem precisar de pagar 3, 4 vezes aquele valor que ele pagar do valor principal. Pagaria se ele Pagaria no valor principal. Então, assim, tudo é questão de planejamento. Então, assim, voltando nessa parte da consultoria... É isso que eu ia falar agora, porque na verdade isso tudo vai se desenhar para lá na frente você criar um produto. Exatamente. A consultoria ela tem uma metodologia que eu aplico nos meus clientes. A metodologia é minha. Claro. Sim. Não é minha porque eu copiei, só que eu copiei de um país desenvolvido e trouxe para cá. Mudei algumas questões pelo fato da cultura, mas a metodologia é minha. Ninguém sabe como que eu utilizo isso. Sim. Só o meu cliente. Sim.
como que é o passo a passo que a gente introduz essa metodologia? Eu pego desde do básico, do cliente, do fluxo de caixa do cliente. Eu trato o meu cliente, como eu trabalhei muito com gerência, né, de empresas, né? Trabalhava muito lá no banco, né? Trabalhava muito com gestão de empresas, né? Na parte de crédito, de investimento. Eu peguei essa ideia da empresa e trouxe para a pessoa física. O que a empresa bem-sucedida ela tem que ter? O que uma pessoa física ela tem que ter dentro do volume financeiro? Então, o primeiro passo, fluxo de caixa. Pego todo o fluxo de caixa daquela pessoa, tratando ela como realmente uma empresa, e vamos organizar o fluxo de caixa. Entrada, saída, o que é despesa fixa, o que é despesa variável. Eu faço uma organização, que ela é uma organização horizontal e organização vertical. Horizontal porque eu pego por categorias, quanto que aquela pessoa está gastando por cada categoria, alimentação, moradia, transporte, lazer. Pego o percentual que dentro do fluxo de caixa que ela está gastando por cada categoria dessa e pego na vertical se é uma despesa essencial, se é uma despesa importante e se é uma despesa supérflua. Dentro disso, eu consigo identificar qual que é o percentual que ela está potencializando mais na despesa dela. E aí, quando a gente cria essa ideia do que é importante, o que é supérfluo, o que é essencial, a gente muda a chave na cabeça da pessoa, que aí vem a parte da educação financeira, a parte comportamental, que é a parte de ela pensar antes dela gastar. Segundo passo. Quando a gente muda essa chavezinha da pessoa, dela pensar o que é importante, o que é supérfluo, o que é essencial, teoricamente, ela tem uma redução, isso aí é estatística de todos os clientes que eu atendo, de 30% do gasto dela, automaticamente. E com isso a gente entende se aquela pessoa tem um déficit dentro desse orçamento, desse fluxo de caixa, ou se ela tem um excedente. Se ela tiver um déficit, a gente trabalha para ela ter um excedente, que é só uma organização de despesa. E se ela tem um excedente financeiro, a gente pega aquele excedente financeiro e a gente divide isso em gavetas. Primeira gaveta, segunda gaveta, terceira gaveta. Trabalha com 3 gavetas. Com uma forma de organizar todo o fluxo do dinheiro dela. Primeira gaveta, ela vai ter uma reserva de emergência. Vou fazer um cálculo baseado no padrão de vida que ela tem, quanto que ela tem que ter de reserva de emergência, onde que ela vai colocar essa reserva de emergência. Reserva de oportunidade, quanto que ela tem que ter de reserva de oportunidade. Fato que existe oportunidade a cada tempo. E a ideia da empresa é o quê? Quando eu trago a ideia da empresa. A empresa sempre tem que comprar barato para vender caro. Então, como você está posicionado com a reserva de oportunidade, você está posicionado para comprar barato, para depois vender caro. Incrível. Entendeu? Então, Sim. Pega essa ideia. Isso, na Europa, nos Estados Unidos, todos os financial advisors trabalham com oportunidade. Reserva de oportunidade com todos os clientes. Pote da oportunidade. E a gente pega lá em cima da receita do cliente anualizado e eu pego qual que é o percentual que ela tem que ter de reserva de oportunidade. Ok. Esse fluxo de caixa, de entrada e saída, tanto a parte horizontal quanto a parte vertical, a gente não faz isso mês a mês. A gente faz uma projeção de 12 meses. Maravilha. Então, é como se a empresa ela vai visualizar exatamente qual que é o fluxo dela em 12 meses. Digo empresa, pessoa física. Sim. Então ela consegue ter um projetado e o realizado a gente vai encaixando aquele realizado mês a mês. Qual que é a forma que a gente está adaptando com os clientes para ter essas informações dos clientes de fluxo? Sim. A gente tentou várias formas. A gente criou um aplicativo e a gente criou uma planilha que ele alimenta, a gente consegue visualizar e a gente vai fazendo um ajuste. E a gente não era tão eficaz assim. E aí a gente pegou um modelo que é um grupo, que a gente cria um grupo no WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp vai estar eu, meu cliente e um funcionário. E toda a despesa que ele tiver, ele vai informar no WhatsApp. Top! Só como informativo. Não é interação, é só informativo. Pode mandar por áudio ou pode mandar escrito. Gastei padaria, isso. Pá, acabei de comprar. Padaria, Que massa, cara! R$15,43. Gasolina, R$30. Pet shop, R$20,30. Ele só manda áudio, não precisa nem tirar foto nem nada. Nada. E manda o áudio e fala se aquela despesa foi importante, se aquela despesa foi essencial ou se aquela despesa foi supérflua. Em cima disso, eu coloco no funil, crio todo um gráfico, uma planilha para ele, mostro como que está sendo o fluxo de caixa dele, em cima daquela informação. Ele não precisa preencher planilha, ele não precisa mexer no computador, eu faço tudo pro cara.
Caramba. Eu e meu time, a gente faz todo o trabalho Total. pro cara de fluxo. Então ele sabe exatamente centavos de o que entra e centavos de quanto que sai. E aí eu consigo identificar esse excedente financeiro. Conseguindo identificar esse excedente financeiro, eu divido em gavetas, né? Sim. Financeiras. Gaveta, como eu falei, de emergência, oportunidade, o dinheiro de 1 ano, o dinheiro de 2 anos, o dinheiro de 3 anos. Por quê? A ideia é de criar um planejamento, todos os objetivos dele, ele está posicionado naquele planejamento e ele tem poder de barganha. Uma vez que você tem poder de barganha, você tem desconto. E desconto no mercado financeiro É dinheiro. É mais dinheiro. Compra à vista. Então a ideia é de trabalhar 360 graus toda a ideia para o cliente. O cliente ele vai ter o Guilherme como o consultor, tudo que tange a parte financeira, a parte econômica, produtos. Eu vou olhar com o meu consultor financeiro para saber se isso é viável para mim ou não. Que massa, cara. E o melhor, ele só precisa mandar um áudio no WhatsApp do que ele gastou. Exatamente. Que isso, Guilherme. A segunda gaveta, a gente trabalha com complemento da aposentadoria, aquisições patrimoniais que ele vai ter. Então, qual que é a ideia da gente fazer esse movimento para o cliente? A gente cria diversificação de todos os setores. A gente procura entender quais os melhores produtos para ele alocar, para ele ter um complemento da aposentadoria. Essa segunda gaveta, quando a gente fala de aposentadoria, né, a palavra aposentadoria está até fora de moda, né? Mas quando a gente fala de... Qual que é que usa hoje? Não, quando a gente fala de aposentadoria, a pessoa perdeu a perspectiva, né? A esperança de aposentar, né? Então acaba que ela tira isso até do vocabulário dela. Não, vou trabalhar pro resto da vida, né? Não tem jeito, porque contado com o INSS, né? Não dá para compor aí realmente uma renda, né? Mas eles falam muito de receita passiva, né? Hoje, não fala mais de aposentadoria, fala de receita passiva, né? Que é de você ter uma receita sem precisar da sua fonte de trabalho, né? E a ideia que eu trago para o cliente é de exatamente ter uma receita sem depender da fonte principal dele de trabalho. Como que ele vai fazer isso? Existem vários mecanismos que a gente tipo, como que eu conseguiria viver de renda? Exatamente. Eu já quis fazer essa conta, assim. Quanto que eu precisava ter guardado para ter a vida que eu tenho sem precisar trabalhar, por exemplo. Exatamente. E aí a gente faz isso, joga a inflação futura, né? Projeta a inflação futura, projeta o rendimento do cliente, cruza as informações, pega o padrão de vida dele, projeta o padrão de vida dele na inflação futura e vejo exatamente qual que é o valor que ele precisa para ele manter o padrão de vida dele lá na frente, daqui 15, 20, 30 anos. Sensacional. Com isso, eu pego alguns mecanismos que tem no mercado, que a gente tem uma expertise, né, de criar uma diversificação para esse cliente. Muitas vezes a gente utiliza de investimentos até internacionais para a gente diversificar moeda, leis e taxas, né? Sim. Porque a gente sai de uma moeda teoricamente real, que está desvalorizando, não é o dólar que está aumentando, né? O real que está desvalorizando. Da gente criar uma estratégia para ele aumentar o poder de compra dele futuro e sair da inflação volátil. Cara, é impressionante isso tudo, o Guilherme. E como que vem seu cliente hoje? Ele chega para você como? O meu cliente hoje, ele é 100% recomendação de quem já é cliente. Então você está no marketing multinível de esperança. Porque se o seu cliente não te indica, já era. Se o cliente não indica, não tem cliente para atender. Caramba, velho. Acaba que, com essa questão do marketing, o que eu proponho para o meu cliente, né? Existe ali um honorário, né? Dentro do planejamento financeiro todo que a gente desenvolve para o cliente mês a mês. O cliente que me indica um cliente que ele se torna cliente, ele fica isento daquele mês do honorário. Então, às vezes, o cliente procura cliente para mim, né? Para não pagar o honorário ali do planejamento financeiro que a gente desenvolve de forma... Você criou mas aí o negócio não cresce, né, cara? Cresce aos poucos, né? Não tem uma escala... Mas na hora que seus clientes aposentarem de vez e não quiser trazer um novo, já era, né, cara? Não tem escala, né? Não tem escala. Tem recomendações espontâneas, né? Isso é muito louco, cara. Porque assim, olha, você era o cara da escala quando você trabalhou pro Itaú, pro Santander e depois para a empresa que a gente não pode falar o nome da seguradora. Lá você fazia escala pros caras o tempo inteiro. E agora você está com um produto extremamente inovador, que é exatamente o que as pessoas precisam,
e você não está conseguindo escalar. O que aconteceu, Guilherme? Cadê o Guilherme? Eu acho que... Tá faltando você contratar brancos lá para ficar te olhando e você assumir a postura do cara que faz a diferença? Eu acho que... Tá bom. Eu acho que a figura de empresa, né, de organização, de aquela questão da empresa, de eu trabalhar para uma empresa e depois trabalhar para mim, eu acho que essa fusão toda, eu não consegui potencializar isso na questão da escala. Porque eu concentrei muito. Lógico que eu tenho um time, né? Mas o time é mais operacional. Sim, eu ia falar isso. Eu concentrei muito isso para mim, de forma interna. Eu tenho potencializado, eu acredito que tenho muito potencial para escalar louco, e eu formar outros Guilhermes e ter isso dentro de um time. É lógico, cara. Isso de Cadê a franquia desse negócio, cara? Vamos falar disso, cara? Eu ia falar até sobre isso, assim, que eu acho que isso é uma questão das empresas, sabe, Guilherme? E de forma geral. Bicho, porque você é muito bom. Você é muito bom no que você faz, né? Na sua parada, no seu negócio, é muito bom, mas esse é um outro business, né? Esse tipo de crescimento, esse tipo de escala é um outro business. Um business de escalar é outra coisa. É outra coisa. E aí as pessoas não sabem como fazer. A mesma coisa é o marketing digital. O cara às vezes tem uma puta de uma empresa legal pra caramba, que vende, que tem mercado, que tem gente querendo o produto dele, mas ele não consegue fazer marketing porque ele vai ter que aprender aquilo ali. E aí ele vai até perder energia no negócio dele. Vai terceirizar pra uma agência de marketing. Eu não posso ficar falando mal de agência. E os caras vão roubar seu dinheiro. Quando o filho nasceu, a pessoa... Ele não tá nem aí, cara. Forma, ele quer só o honorário, ele quer só o dinheiro dele lá, cara. Aí. Tá aqui suas artes, tá aqui sua página, tá aqui seu tráfego e se vire. E o que eu fico mais aborrecido com isso tudo, porque da mesma forma que eu atendo meu cliente, de forma totalmente personalizada, carinho, atenção, focado no resultado do cara. A agência não tá nem pro seu resultado. Eu fico na expectativa de eu ter esse mesmo atendimento na parte do marketing que eu tentei algumas vezes e não tive. Tá? Não e fiquei um pouco decepcionado. É porque as agências não foram feitas para isso. As agências são iguaizinhos às instituições financeiras, iguaizinhos aos bancos. Eles têm os produtos. É a mesma coisa. Para todo mundo mesmo. Olha, tem esse vídeo aqui. Tem esse vídeo aqui mais caro. Tem esse vídeo aqui ainda mais caro. Qual que você quer? Ó, tem essa arte aqui. Tem essa arte aqui mais cara. Tem essa arte aqui ainda mais cara. Qual que você quer? E é isso mesmo. E pronto. E não importa qual resultado que você vai ter. Né? Então eu te pergunto, o que você vai fazer, cara? Quais são as expectativas? O que você quer da alfaiataria financeira? O que você quer? De verdade mesmo, assim. Então, o meu projeto, né, para 2022 é de escalar consultores para eu ter uma demanda. Eu ia fazer a minha ideia de ter 2 funis, né, de pegar ali. Poderia formar ali. Não, mas você já está indo para o que você vai fazer. Eu estou falando o que você quer, Guilherme, de coração mesmo, cara. O que você quer para a sua vida com o seu negócio? Então, o que eu quero mesmo da minha empresa, do meu negócio, é de escalar isso Brasil, nível Brasil, e pegar o máximo de cliente assim, que tá nessa mesma dor, que tem essa mesma dor. Qual dor? A dor de não ter uma pessoa de referência para direcionar o melhor caminho. Eu nunca acordei com essa dor. Quantas pessoas você acha que acordam todo dia pensando, eu tenho que arrumar um financial advisor para mim, porque senão eu não vou conseguir aposentar antes. Eu tenho que arrumar... Quantas pessoas você acha que acorda pensando nisso? Nesse sentido, eu acho que nenhuma. Zero, né? Eu acho que 0. É por isso que você não está conseguindo escalar, cara. E sabe o que é mais louco? A dor pode ser na parte da organização, de não saber o cara pensa na vida dele. Acho que não. A dor é o boleto. O cara pensa na vida dele, na conta que ele tem que pagar. A dor é o boleto que ele não vai conseguir pagar. Entendeu? A dor é isso, cara. Você sabe por que eu fiquei com raiva do cara que me vendeu aquele produto? Eu já te contei essa história. Você não vai lembrar que você deve ter escutado muitas histórias. Ele me perguntou assim, eu gosto de contar essa história porque aquilo mexeu comigo quando eu descobri. Ele falou assim, o que você tem de mais valioso? Eu falei assim, os meus filhos.
E na hora que eu falei aos meus filhos, ele tomou um susto, porque ele estava falando de valioso, era bem material. Ele foi muito sagaz, porque ele falou assim, cara, família é uma coisa muito importante. Ali ele mexeu comigo, porque ele entendeu, ele mudou a chave, mas ele estava falando de bem material comigo. E eu falei a minha família, o meu filho, minha filha, e aquilo, ali ele mudou, mas aquilo que mexia comigo. Entendeu? Então, assim, quando o Luiz faz essa pergunta, as pessoas estão pensando nos filhos dele, velho. Beleza, a pessoa pode pensar na parte financeira, sim, e a pessoa, né, ela pode sim. O emocional, ele vende mais do que o racional. Foi por isso que você fez 10 milhões pro Santander, 20 milhões pro Itaú e mais 30 milhões lá pra outra. O emocional é só emoção, o emocional, cara, que vende, cara. O racional, você usa o racional para justificar. Ô Guilherme, por que isso é importante para você, cara? Conseguir ajudar essas pessoas? Cara, é uma questão assim que é uma questão mais de prestação comunitária. Não sei se você vai entender isso, mas assim, quando você entende realmente ali uma vocação, um propósito, você não faz muito aquilo só por dinheiro. Você faz por uma mudança de uma cultura, de mudança de uma geração. E pensa o seguinte, cara, esse serviço, essa prestação de serviço que a gente desenvolve, ele pode alterar o PIB do Brasil, o PIB de uma região, o PIB de um bairro. Porque é um trabalho que eu vou fazer o recurso realmente trabalhar para aquela pessoa. Independente da renda dela? Independente da renda. Isso muda uma geração. Por quê? Entra na questão da crença. Uma vez que você está num ambiente que está faltando tudo e que você não tem planejamento nada, os filhos possivelmente vão passar pelo vão mesmo. ser da mesma forma. E uma vez que você introduz isso num ambiente familiar, que você muda a chave da pessoa, a pessoa tem um planejamento financeiro, ela tem tudo planejado, o que ela ganha, o que ela gasta em centavos. Ela sabe tudo, ela não paga juros, ela recebe recurso como juros, né, a favor dela. Ela cria todo um planejamento e ela está num ambiente que os filhos estão vivenciando aquilo, ela muda uma geração, porque o filho não vai aceitar ser menor do que aquilo. Vai estar introduzindo isso na crença. Então, eu penso isso para mim, isso é tão importante para mim, que eu penso que é um propósito de vida para mudar a vida de famílias, para ajudar pessoas a serem melhores controlados financeiramente e entender todo essa linguagem e esse movimento financeiro de forma mais tranquila, né? e mais clara, né? Então a ideia, o propósito meu de vida, não somente empresa Guilherme, seria exatamente mudar uma geração. Se eu fizer isso 30%, se fizer isso 10%, para mim eu estou realizado. Vamos fazer isso aqui no quadro, só para fechar essa história? Nosso objetivo é simples. Pegar a sua alfaiataria financeira e dobrar o faturamento dela em 30 dias. O único jeito que existe hoje para se fazer isso é testando estratégias de campanha na internet. Agora, qual é a estratégia que fica? Qual é a estratégia que vai trazer o retorno que você precisa? Quer levar a sua missão, quer transformar, quer gerar toda essa economia nova nas pessoas, para que elas possam realmente mudar de vida, gerar riqueza para as famílias delas, sair daquele marasmo, daquele lama que a pessoa não cresce nunca. Você precisa de escala, cara. Só que você precisa de escala de gente que pague. Se a pessoa não te pagar, a coisa não roda. Então não adianta você ter campanhas rodando que não traz dinheiro para o caixa. Tem que ter dinheiro. E o único jeito de fazer isso, Guilherme, é quando você tiver essa fórmula aqui operando no seu negócio. Você já conseguiu fazer isso? Qual que é o tamanho do seu CAC, o seu CAC e do seu LTV? O seu CAC, ele tem que ser uma vez e o seu LTV tem que ser 3 vezes maior do que o seu CAC. Quando o seu LTV for 3 vezes maior do que o seu CAC, você tem um negócio escalável.
Você entendeu o que eu falei aqui? Não. Então vamos lá. CAC é o custo de aquisição do seu cliente. O que vai influenciar o custo de aquisição do seu cliente? São várias coisas que influenciam. A sua taxa de conversão. Digamos que a sua taxa de conversão seja de, vou pegar números modestos, os melhores vendedores de internet hoje, a melhor taxa de conversão que a gente tem é de 1%. Ok? Então vamos supor que para trazer esse seu cliente para o seu lançamento, você gastou R$1.000. Isso é o seu CAC. R$1.000 aqui foi o seu CAC. É o custo de aquisição do seu cliente. Só que se a sua taxa de conversão é de 1%, quantas pessoas você tem que trazer para você fazer esse R$1.000? Entendeu a lógica? Se, neste caso, eu teria que ter trazido 10.000 pessoas. Porque minha taxa de conversão é de 1%. Para eu conseguir fazer 1.000. Agora, quanto que eu gasto para trazer 10.000 pessoas? Essas 10.000 pessoas são os seus leads, que é a galera que vai lá para aprender alguma coisa. Se o seu custo do seu lead for R$1, cara, você gastou R$10.000, só que você fez quanto? 1.000. Então, veja bem, você gastou R$10.000 para ter 10.000 leads, e esse cara deixou no seu caixa, e para você transformar essa pessoa em cliente, que é o seu custo de aquisição do cliente, ficou em R$1.000 para cada pessoa. Agora, quanto que essa pessoa vai deixar no seu caixa ao longo da vida dela? Se ela deixou 3 vezes mais, portanto, R$3.000, aí você tem negócio. Se essa pessoa, ao longo da vida dela, não deixar pelo menos R$3.000 no seu caixa, isso é impossível de escalar. E como que a gente sabe qual campanha que vai me permitir fazer esse tipo de conta? A conta fica negativa. Aqui a conta ficou negativa. Mas ao longo da vida, o que a gente faz? Diminui o nosso CPL, que é o custo por lead. Então, seu lead, neste exemplo, com uma taxa de conversão de 1%, não pode custar R$1. A conta não fecha. E é isso que você estava fazendo. O marketing que você fez até agora, o marketing digital que você fez até agora, os seus números estavam desse jeito. A conta não fecha nunca. Você tem que inverter esse processo. Você precisa de um lead muito barato para te dar volume suficiente para que o seu CAC seja, no mínimo, uma vez e o seu LTV, que é o Lifetime Value, a quantidade de dinheiro que esse cliente deixa no seu caixa, seja 3 vezes maior que a quantidade de dinheiro que você gastou para aquele cara te ver. Mas aí, pelo fato do meu público ser um pouco, por exemplo, médico, sim, vida, o lead não vai ser menos de R$1. Como que você sabe? Você já testou? Porque a palavra, pelo menos que eles falaram comigo, a palavra-chave é cara, né? Tá vendo? Esse que é o problema, cara. As agências mentem. As agências mentem. Aqui, o jeito que a gente faz campanha, e lá no Facebook Ads, permite você criar um público chamado público de interesse. E não é a palavra-chave. Se ele estiver trabalhando só com Google Ads, aí sim, você vai trabalhar com palavra-chave. Mas lá também tem o YouTube, que também permite você gerar público de interesse. Público de interesse, se essa pessoa estiver interessada em ter uma renda passiva, a gente começa a formar esse público de visualização dos seus vídeos de renda passiva e nós vamos converter essa pessoa para ver o seu lançamento. E aí a gente pega esse custo do seu lead e joga ele lá para baixo. A gente não compra palavra. A gente compra audiência. O que faz uma pessoa parar a vida dela para abrir a tela de um celular? Você fez isso aí agora há pouco. O que você estava fazendo? Respondendo uma mensagem. Entretenimento. Buscar uma informação. Aprender alguma coisa. E se eu começo a formar esse meu público, a transformar esse meu público de interesse em um público de visualização dos meus vídeos,
Depois eu posso pegar os algoritmos e falar com ele assim, esse público que viu os meus vídeos, e somente esse público, com vídeos para um evento. Aí eu converto. Porque essa pessoa vem no meu evento para aprender algo que vai mudar e transformar a vida dele. Por exemplo, como antecipar em 20 anos uma renda passiva. Médicos, como antecipar em 20 anos uma renda passiva. Pra você não depender mais do seu consultório. Bancários, como antecipar em 20 anos uma renda passiva para você não ter que viver o resto da vida trabalhando em banco. E na hora que você mostra isso, dando técnicas para essa pessoa, e ela começa a aplicar, e ela começa a ter resultado, e ela fala, poxa vida, esse Guilherme entende muito desse negócio. Eu vou querer saber um pouco mais com ele. E na hora que essa pessoa vem para o seu evento, lá você tem uma estrutura de comunicação persuasiva, isso você é craque nisso, foram anos gerando resultado para os outros dessa forma, você converte. Mas, quem é que você traz para o seu evento? As pessoas do seu público de interesse que viram o seu vídeo inicial. E não é o contrário. Se você ficar trazendo só a lead que está te vendo pela primeira vez, nunca te viu, não sabe quem você é, cheio de preconceito, cheio de coisa, por que essa pessoa vai te respeitar? Você não é autoridade para ela. Então, a estratégia é, cara, diminuir o CAC. E a única forma de diminuir o CAC é transformando um público de interesse em uma audiência sua. E a sua audiência não são seus seguidores. A sua audiência são as pessoas que visualizam as suas aulas gratuitas. É a pessoa que visualiza os seus vídeos gratuitos. Se você está o tempo inteiro chamando essa pessoa para um evento, para uma live que é só para tentar vender para ela alguma coisa, ela não vai querer aprender contigo no futuro. Ela só vai querer aprender alguma coisa no futuro depois que você deu para ela. Você só consegue vender um queijo para uma pessoa depois que você deu para ela um pedacinho do queijo antes, cara. Não tem jeito de vender queijo sem dar um pedacinho, não. A pessoa tem que experimentar. E aí, depois que ela experimentou e ela gostou, aí ela quer mais. E se aquele quer mais resolve um problema que ela não consegue resolver sozinha, ela paga o preço que for para continuar aprendendo. Aí a coisa cresce. É o único jeito que tem de escalar. Você quer escalar seu negócio, cara? Ou para você tá bom viver de boca a boca? Faz um teste. Crie um único produto ou vários produtos. Rode durante 30 dias. Veja qual que ganha. O que der certo, você mantém. O que deu errado, você simplesmente para de investir nas campanhas. Mas o jeito de fazer a campanha é que faz a diferença. E do jeito que você fez, você já viu que não deu resultado. Repetir as mesmas coisas vai chegar no mesmo resultado. Ou seja, zero faturamento. E a única forma que você tem para ter faturamento, cara, é essa. Se liga. Facebook permite isso, o Google também permite isso. Pegue um público de interesse e transforme num público de audiência. Aquela audiência você faz uma oferta para ela. E essa oferta tem que ser irresistível. E aí você já conhece todas as técnicas de copy e de estrutura de persuasão para a pessoa comprar. Mas antes de formar esse público, esquece, o seu CPL vai ser o pior dos mundos. Porque é uma pessoa que vem totalmente despreparada, desqualificada, não é uma pessoa que precisa te ouvir e no final você não vende. Então, é isso que a gente tem que consertar, cara, no seu negócio. E isso dá escala. Antes disso aqui, é impossível ter escala. E aí você vai ficar dependendo boca a boca. E o seu negócio não vai prosperar. Beleza. Guilherme, gratidão, cara. História fabulosa, uma história que nos inspira e nos faz acreditar que todos podem dar mais pelo outro. E a gente sente isso. Você ficou emocionado na hora que você começou a falar a transformação de vida que você quer fazer pelas pessoas. É muito legal demais, isso aí, cara. Muito legal e mesmo. Não conhecia esse seu lado, não. Que a gente pensa na pessoa que trabalha com dinheiro, né?
Pessoa que fala de dinheiro, a gente tem sempre um preconceito, né? Um preconceito de que a pessoa só pensa em dinheiro e só pensa em lucro e a gente não tem mistura o lado religião, humano, cara. Porque assim, ó, hoje uma população, talvez a maioria católica, e os católicos têm muito isso, que dinheiro é pecado, que não pode, que dinheiro não se mistura com aspectos filosóficos e de vida, com espiritualidade. Então a gente tem muito preconceito com o dinheiro. Mas o Guilherme veio mostrar que não, né? É o contrário, né? Na verdade, assim, existe uma crença, né, muito, muito forte, né, na relação do dinheiro, né? Só tem dinheiro quem que faz falcatrua. No Brasil só cresce quem rouba, quem... E a verdade, assim, tudo é planejado. Se você tem um planejamento, você consegue fazer uma organização, isso aí não tem classe. Eu já peguei uma senhorinha que ganha 3 mil, que tem um fluxo de caixa invejável, que tem tudo planejado, que a gente desenvolveu a metodologia. Já peguei, claro, médico renomado aí que ganha 260 mil e vive no cheque especial. Então, assim, não tem uma classe. Existe um planejamento e uma estrutura. Seguindo aquela estrutura, aquele planejamento, né? Tendo a disciplina, foco, não tem como dar errado, né? Então, assim, a ideia que a gente tem, da gente fomentar isso, né? É de realmente trazer informação, disciplina, né? Mostrar como que tem que fazer, exatamente como você fazer uma atividade física sozinho e sem nenhum acompanhamento. Sim. E você fazer uma atividade física com um personal do lado, né, que tem que mostrar para você qual que exercício tem que fazer para gerar mais resultado. Baseado no seu histórico, né? Exatamente isso que a gente desenvolve, né, junto com os clientes. Eu acho que a ideia me deixa muito emocionado mesmo, é o propósito, né, de vida. Sim. Cada um acho que carrega um propósito e tem que deixar um legado. Acho que isso vem bem forte, né? Pegando até a questão do meu pai, que passou para mim, minha irmã também está introduzida nesse mercado, de levar isso e fomentar isso para outras pessoas, para mudar realmente uma geração, né? E não depender isso, vamos deixar isso pro governo, vamos deixar isso pro Estado que vai resolver. Cara, a gente poder fazer um pouquinho, né? E mudar essa chave, acho que... A pessoa visualizar isso é uma coisa muito louca, sabe? Eu já pensei nisso, assim... Você vê os históricos das famílias, de uma forma geral, né? A pessoa que geralmente nasce pobre, ela vai... existe uma grande tendência dela, da próxima geração dela também ser pobre, né? Vamos dizer assim. E aonde que quebra isso, tem muito a ver com isso que você está falando. É virar uma chave que às vezes nem a pessoa mesma acredita e você está aí para provar que não só acreditar, como o planejamento pode fazer isso por elas. É tão forte que dados do IBGE aponta que 1% apenas dos brasileiros são independentes financeiramente. Né? 1% só? 1%. Que loucura, cara. Que tem todo um planejamento financeiro, que tem toda uma estrutura financeira, que chega nos objetivos, metas, que cria um plano de sucessão para os filhos, para os herdeiros, né? 1% apenas. E outra parte é dividida nos assalariados, né? Que não vê muita perspectiva. Paga o INSS, aí depende de terceiros, depende de trabalhar para manter o padrão de vida depois de 60 anos, e a outra parte vem dos descontrolados financeiramente, né, que tem uma renda considerável, mas não tem controle financeiro, não consegue criar um planejamento para a aposentadoria, para manter a mesma qualidade de vida na aposentadoria. Né? Então, 1% o que a gente desenvolve é para os nossos clientes aumentar esse percentual de 1% e chegar nesse padrão, né, de ter tudo planejado e organizado. Isso aí, cara. Sucesso. Obrigado, Guilherme, pelo espaço, né? Acho cara. Que o Fábio já é um amigo já, né, um cliente, enfim. Isso aí. Já tem um laço aí muito, muito forte. Muito bom. A gente que agradece. E agora pode contar comigo aí para as próximas, né? Demorou. Pra fomentar isso. Quero ver como é que isso funciona, né? Na prática, né? Você realmente vai fazer esse faturamento aumentar aí 2 vezes mais. Isso aí. E faz, cara. Mas tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Cara, muito obrigado. Obrigado eu. Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente assistindo. Isso aí, galera. Não esquece de deixar, né? De se inscrever no canal. Se inscreva. Dá um like. Ativa o sininho. É isso aí. Pessoal que só escuta pelo Spotify também. Um grande prazer aí. Tá joia?
Até mais. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, mais. Guilherme. Valeu. Até. Valeu, até Bom mais. demais, Tchau. cara. Valeu. Isso aí.